navegando à deriva em alto mar, está quebrado, está perdido e sem um rumo a vagar. E Deus sabe que neste barco estou eu, mas há um farol lá no porto, brilha forte sua luz, refletindo nas águas para esse barco então guiar. Eu quero logo ao porto chegar, então clamo, então oro e ouço a voz de Jesus me dizendo: continue a remar, estou aqui e a força vou te dar até o porto chegar. Há um barco navegando à deriva em alto mar, está quebrado, está perdido, sem um rumo a vagar. E Deus sabe que nesse barco estou eu, mas há um farol lá no porto, brilha forte sua luz, refletindo nas águas para esse barco então guiar.
eu quero logo ao porto chegar. Então clamo, então oro e ouço a voz de Jesus me dizendo: continue a remar. Estou aqui e a força vou te dar até o porto chegar. Então clamo, então oro e ouço a voz de Jesus me dizendo: continue a remar. Estou aqui e a força vou te dar até o porto chegar. Na mensagem Adoção, quarta parte, mistério predestinados de sua vontade, é onde cada um de nós nos vemos dentro do propósito de Deus. Nós paramos aqui no dia 21/8, hein, irmão José? Mais tempo, hein? Então o profeta diz: nos últimos dias, a Bíblia diz, e agora observe, nos últimos dias haverá duas classes de pessoas. Estava lendo ainda há pouco, Mombrana falando sobre o amadurecimento das duas sementes. Então, nos últimos dias haverá duas classes de pessoas. Uma delas terá o selo de Deus. Isso deve criar corpo dentro do nosso coração, irmão. E a outra, a marca da besta. Mombrana diz: está certo? Então, uma delas, duas classes de pessoas, uma delas o selo de Deus, a outra a marca da besta. Quantos sabem disso? Eu sei, graças a Deus, nós sabemos. É importante isso. Porque sem ter a revelação plena de Deus dentro do nosso coração, irmão, nós não vamos distinguir essas duas sementes. É onde muitos estão engodados, presos. Bem, se o selo de Deus é o selo, se o selo de Deus é o Espírito Santo, então sem o Espírito Santo é a marca da besta. E a Bíblia diz que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se fosse possível, enganaria até o próprio escolhido. Ele nunca o fará, porque ele nunca fará, porque eles foram eleitos para a vida eterna. Vem, a igreja vai somente. Porque é uma hora, irmãos, que um sobe e outro desce. Através da ação desses dois espíritos, você não vai ficar apontando: olha lá, ó, tem a marca da besta, olha lá, ó. Não, você simplesmente: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Através da ação dos dois espíritos. No parágrafo 117,
E sabendo que há 10 virgens que saíram para encontrar com o Senhor, todas santificadas. As 10. 2 vezes 5, 10. Todas santas, cada uma delas santificadas, porém, digo eu, 5 eram loucas, deixaram suas lâmpadas se apagarem, cinco de azeite em suas lâmpadas, e eis que vem o noivo. E as 5 que tinham azeite em suas lâmpadas foram para as bodas do Cordeiro, e as outras foram deixadas fora, onde havia choro, gemido, ranger de dente. Estamos prontos, pois vocês não sabem a que hora o Senhor virá. Porque, irmãos, igreja, famílias, é pela internet. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, se possível fora, enganaria até o próprio escolhido, porque a coisa... mas prega a mesma mensagem, mas em que espírito? Então, irmãos, a operação dos 2 espíritos que começou lá no princípio chegará a uma separação. Escolhe. Foi o que Abraão fez. Escolhe. Se ires para a direita, irei para a esquerda. Se ires para a esquerda, irei para a direita. Escolhe. Então não é hora, não é tempo de você ficar olhando a condição, a condição que se encontram e dizer assim, mas como pode? Pode sim. Pede graça de Deus a teu favor. Agora, para você hoje, vocês irmãos, adventistas do 7º dia, os quais dizem que o 7º dia é o selo de Deus, apresente uma escritura para provar isto. Igual eu disse certa vez para um senhor adventista, idoso. Não, seu Paulo, o sábado é o selo de Deus, se nós não guardarmos o sábado, nós estamos perdidos. Eu disse, ele chamava Plácido, não sei se vive hoje ainda. Disse para ele, Senhor, o senhor está escrevendo outra Bíblia. Que eu leio na Bíblia que o selo de Deus é o Espírito Santo. Aos Efésios 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então eu não conheço tal Bíblia. Eu falei, então o senhor não pode pregar a Bíblia, seu Plácido. O senhor está pregando pensamento, senhor. Então apresente uma escritura para provar isso. A Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Observe isto, observe o 13º verso agora. E aos Efésios capítulo 1. Tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Parágrafo 119. Voltemos aos Efésios 4:30, onde eu acabei de citar. E eu creio que veja, se não é o capítulo 4, verso 30, veja, se não é o mesmo, Efésios capítulo 4, versículo 30, sim, aqui está, 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Este é o selo, o Espírito Santo. Lembrando a pergunta no parágrafo 120, por quanto tempo você é selado
Quando você realmente receber o Espírito Santo, por quanto tempo ele permanecerá em você? Ele faz outra Bíblia. Ou seja, outra pergunta. Até o próximo reavivamento, até que a vovó atravesse seu caminho, até que o patrão te dê um berro, até o dia da redenção, aleluia! Depois que você morre, depois que você tem passado para aquela terra, que você estiver de pé com os seus amados, você continua cheio do Espírito Santo. Lembrando, afirma Escritura, Bíblia. Você será como você é agora. Não, irmãos, o corpo é o mesmo. Mombrana diz, será a mesma maneira deixada. Mombrana vai transformar esse corpo de pecado, de fraquezas, de enfermidade. Por que nós nos conheceremos lá, quando estivermos lá? Porque o corpo é o mesmo, irmão Josias. Com 20 anos de idade, 22 anos de idade, então, depois que você morre, depois que você tem passado para aquela terra, que você estiver de pé com seus amados, você continua cheio do Espírito Santo, Escritura, você será como você é agora. Você mudará para o outro corpo, você somente mudará de casa. Essa daqui ficou velha, muda por quê? Transformado. O mesmo processo de Abraão. Transformação. Essa daqui ficou velha, você não pode tocar as suas telhas mais, as suas vigas apodreceram. Principalmente o másculo, o homem, né? Começa a morrer pelas pernas. Isso é certo, então você simplesmente jogou aquela velha coisa fora, deixou que ela apodrecesse, mudou-se para uma nova. Aleluia! Vamos dizer glória a Deus! Mudou-se para uma nova, isso é correto, pois se este tabernáculo terrestre for dissolvido, nós temos um esperando. Oh, irmãos, portanto, vale a pena viver todo momento na presença de Deus, deixando todo embaraço que de perto nos rodeia e seguindo para a jornada. Ajuda-me, Senhor. Amém. Parágrafo 122. Você recorda de outro dia passando por aquilo? Quando o pequeno bebê está sendo formado no ventre da mãe, seus pequenos músculos estão agitando e pulando e assim por diante, e logo que a mãe dá a luz ao bebê, o bebê na terra, a primeira coisa há um corpo espiritual para apanhar aquele pequeno corpo natural. Aí precisa de profeta. Aleluia. Pequeno corpo espiritual para apanhar o corpo natural, então o médico lhe dá, Mombrana bate suas mãos juntas assim, ou algo para despertá-lo, ele expressa algo aqui, chua, chua, imediatamente ele irá ao seio da mãe, movendo sua cabecinha para cima, para baixo, no seio da mãe, para fazer com que aquelas veias de leite tragam leite, vida. No parágrafo 123, o bezerrinho, logo que ele sai da mãe, ele se levanta em seus pequenos joelhos após alguns minutos, e o que ele fará? Mombrana tinha experiência disso. Move-se por ali, chega à sua mãe, começa a sacudir a sua cabecinha por baixo assim, e consegue o seu leite, aleluia, sim Senhor.
Quando esse corpo natural chega nesta terra, há um corpo espiritual esperando por ele. E quando esse corpo natural chega lá, aleluia, há um esperando no além, nós simplesmente mudamos de um para o outro, nós mudamos nossos lugares de habitar. Por isso, irmãos, vida eterna é todo momento que nós estamos vivendo. A vida eterna está em você. Por isso o profeta diz, vida eterna é viver um para o outro. Então esse mortal deve ser colocado na imortalidade, e este espiritual, ou seja, é isso mesmo, né? Este espiritual, este corruptível, colocado em incorruptível, este velho enrugado, com rugas, corpo curvado, mas isso não mudará a aparência de maneira alguma. Quero dizer, quando chegar no além, você continuará a ter o mesmo espírito. Por isso nós, enquanto vivemos aqui, irmão, devemos vigiar todas as nossas ações. Senhor, estou eu dentro do teu plano de redenção, Senhor? Estou eu vivendo de acordo com a tua vontade, Senhor? Senhor, se há algo errado em mim, Senhor, Deus me dê graça para consertar. Mombrana diz, o homem não se vê a si mesmo errado. Parágrafo 126. Deixe-me te dar algo pequeno que parecerá ser torcido para você, mas é a Bíblia. Então eu te darei um que distorcerá isto para você. Observe isso. Quando o velho Saul, o rei, o grande velho pregador denominacional, lá embaixo naquela época, você sabe que ele tinha os ombros e a cabeça acima de todos, era um homem zarrão, né? Onde Saul passava lá, ó, Saul lá, acima de todos. E estavam com medo, eles não sabiam nada a respeito do sobrenatural, e Davi tinha que vir e tirar o cordeiro fora da boca do leão, matou Golias, experiência. E observe-o, ele se afastou tanto de Deus, que ele começou a odiar aquele pregador, santo rolador, ao invés de estar ao lado dele. Saul começou a odiar. Ao invés de estar ao lado dele, tentando ajudá-lo, ele ficou contra ele. Se este não é simplesmente o quadro, exatamente o quadro, voltou certamente dele. Quando você vê ódio, discórdia, perseguição, você vai ver que alguém já fez isso. E no parágrafo 127, quantos estavam aqui quando eu saí na minha primeira viagem para pregar Davi e matou Golias? Quando eu parti, alguns poucos daqueles velhos tempos, estou preparando outra vez para partir nisso, recorde o que? Veja, o que simplesmente apareceu no último domingo. Está se movendo exatamente dentro de outra fase. Mombrana passou por isso. A segunda campanha de Davi, a segunda fase de seu ministério, isso é exatamente certo, sendo que, então, ele se tornou rei sobre Israel. E observe, o ministério agora movendo-se para uma grande fase, tornando maior. O mesmo fez Davi. Agora observe, isto enquanto ele vem, Davi, quando Deus teve que fazer Davi sair de lá e matar o leão, observe, e matar o urso, então matar o filisteu. Agora houve um tempo quando Deus permitiu vir um espírito mau sobre o velho rapaz, e para quê? Para odiar a Davi. Isso é Saul.
E o profeta dizia: eu creio. Agora estas citas, agora ouçam, irmãos, vocês que estão com as citas, se você discordar comigo, me perdoe. Vem, eu te amo, eu vou te encontrar além de qualquer maneira, vem, porque se você é um homem de Deus, eu vou te encontrar de qualquer maneira. Porém eu desejo dizer isto, e aqui está a razão, somente porque Saul viu que Davi tinha algo que ele não tinha, então o que aconteceu? Aí vem a perseguição. É porque não tem o que o outro tem. Mombana diz: não, irmão, é uma hora de nós pararmos, ficarmos ao lado do que tem a bola. Proteger o que tem a bola. Não, mas todos querem ser iguais. Sendo que aos Efésios, capítulo 4, verso 11, eu creio, se não me falha, lá está os ministérios. Deus deu um para apóstolos, para profetas, para doutores, para evangelistas, para pastores, querendo o aperfeiçoamento do corpo. Agora todos querem ser profeta. Todos querem ser apóstolo. É a condição daquele galinho, né? Então, quando vem o ciúme, como que diz aí? A inveja, aí o procedimento muda. Então, aquele pequeno ruivo, Davi, se aproximou. A Bíblia diz que ele era ruivo, que não era um menino muito bonito. Ruivo, e simplesmente um pequeno tipo de companheiro, e ele saiu lá, e Saul, quando ele colocou a armadura de Saul sobre ele, imagino que o escudo foi bater lá nos pés. Ora, a armadura de Saul, um homenzarrão, Davi um menino. Não foi lá no pé a armadura. E Saul, quando ele colocou a armadura de Saul sobre si, volta aqui, imagino que o escudo foi bater lá nos pés, ele diz: tire estas coisas de mim. Está bem? Talvez ele lhe deu um grau de doutor, um PhD ou um LLD ou algo assim, você sabe, mas ele disse: eu não sei nada a respeito daquela coisa, porque eu não provei daquilo, deixe-me ter somente o que eu saiba, o que eu estou fazendo com aquilo. Sim, Senhor. Ele tomou a funda. E eles deixaram Davi nervoso por causa das filhas, igrejas estavam cantando, as filhas de Saul. E Saul pôde ter matado 6 milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então ele ficou com ciúme. E aquele velho Jesus chamado tal coisa, não há nada nele. Isto é certo. E o que fez Deus com ele? Deus mandou um espírito maligno sobre ele. Isso é exatamente o que aconteceu para odiar Davi. Às vezes a gente vê coisas acontecendo, irmãos, e a gente acha: meu Deus, mas não pode acontecer. Mas se Deus quer que aconteça daquele jeito. Para odiar Davi. E ele odiava Davi sem uma causa. Aí eu fico pensando assim: meu Deus, era o suficiente para Saul entender: peraí,
chegou o momento de eu sair de cena, que Deus quer colocar esse homem. É a maior virtude na vida do homem, é deixar Deus cumprir a vontade perfeita dele. Parágrafo 182. E Davi poderia ter torcido seu pescoço poucas vezes. E poderia, mas ele simplesmente o deixou ir. Não tocou em Saul. Sabia que Saul era ungido de Deus. Não enxovalhou a vida de Saul, não. Não ficou de porta em porta, não, falando isso e aquilo, olha lá Saul, a situação, não. Davi simplesmente ficou quieto. Ele simplesmente nunca disse nada, certamente poderia ter feito isso. Ele saiu e cortou fora a ponta da sua capa. Para Saul saber assim, olha, ele poderia ter tirado a minha vida. Cortou a ponta da capa. E se Saul tivesse tido a oportunidade que Davi teve, ele mataria Davi. Mas Davi não estava na mão de Saul, Davi estava nas mãos de Deus. Você não está na mão do homem, irmão, você está nas mãos de Deus. Então veja, ele poderia ter feito isso, ele somente o deixou a sós, ele poderia ter partido a sua congregação e os ter espalhado. Viu? Davi podia. Mesmo depois de perseguido por seu próprio filho Absalão. Oh, irmãos, olha a história, veja a Bíblia. Se ela não se repete hoje. Próprio filho, criado por ele, zelado por ele, no entanto levantou contra ele, e passando, fugindo, Davi fugindo, em determinados lugares, como dizia a saudosa memória, pastor Gonçalves, aquele manquebo, Simei, cuspiu em Davi, jogou pedra em Davi. O capitão da guarda de Davi, esqueço o nome dele, Joabe, arrancou a espada para cortar o pescoço, vou cortar o pescoço desse cão. Davi disse, não, essa prova estava prevista, Deus preveu essa prova para que eu passasse por ela antes da fundação do mundo. Oh, irmãos, a revelação faz diferença na vida de um homem. Então ele poderia ter partido a sua congregação, ter os espalhado, acabado com aquela igreja de Davi, ou seja, de Saul, mas quieto. Ter começado uma organização de si mesmo, se ele quisesse, mas ele não fez isso, ele somente deixou que Saul seguisse em frente, deixou Deus fazer a luta, sim, Senhor. Por isso o apóstolo São Paulo diz para nós, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então segue a jornada, a caminhada, deixa Deus cuidar. Então quando ele saiu e a campanha havia terminado, aquele espírito maligno o apanhou de tal maneira que Saul não poderia receber resposta alguma de Deus. É assim que fica. Se precipitam, tomam decisões precipitadas, e depois, o profeta diz, planta uma sementinha, colhe as baciadas, né? E após algum tempo, o Espírito Santo, havia afastado dele. E o velho Samuel, aquele que eles haviam rejeitado, aquele que realmente era a voz de Deus para eles, aquele que havia lhes dito antes mesmo deles quererem agir com o mundo,
No parágrafo 134, o profeta diz: como a igreja deseja agir como o mundo? Porque os pentecostais, batizados, metodistas, que tiveram experiência com o Espírito Santo, batistas e presbiterianos, desejam agir com o mundo? Por que eles fazem isso? Eu não sei. Eu simplesmente não posso entender isso. Você diz, bem, não é engraçado jogar pôquer? Só um pouquinho por brincadeira, só uma apostadinha, seja o que for que chame isso, o profeta diz, é pecado. Irmãos, nós cremos que o profeta é a boca de Deus? Eu creio. Aí me enviaram um vídeo para mim, de um determinado pregador, e crê no William Branham nas partes. Eu fiquei, meu Deus. Não, irmão, nós cremos na mensagem o todo. Chega a dizer, esse povo fanático de William Branham, fanatismo com William Branham. Não, nós não somos fanáticos, não. Nós amamos o profeta de Deus para esta era. Nós cremos em sua mensagem. Não é qualquer coisa que um eleito engole, não, irmão. Fanatismo com a Bíblia. Eu prefiro ser fanático da Bíblia do que viver no mundo, irmão. Porque essa Bíblia mesma diz que os loucos não herdarão. Ou seja, não errarão o reino dos céus. Obrigado, irmãos. Não errarão. É muito melhor você ler a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes no dia, do que não ler nada. É fanático. Como aquela filha chegou para aquele pai e disse, papai, ó, tem uma festa aí, mamãe conta sobre isso, nós vamos ter uma festa nessa casa aí, ó, o senhor é um fanático, o senhor só fica com essa Bíblia aí, o senhor lê, o senhor pula, o senhor dá glória a Deus, o senhor dá aleluia, o senhor fica aí o tempo todo com isso aí, o senhor vai ficar lá no sótão, ó, eu vou tirar a Bíblia do senhor, tá? Mas a Bíblia estava lá dentro. Eu vou tirar a Bíblia do senhor, porque eu vou receber meus amigos, nós vamos ter uma festa aí, e o senhor vai lá para o sótão, vou dar um livro de ciência para o senhor. Já que o senhor gosta de ler, leia o livro. Tá bom, filho, eu vou. O cristão não é de estar fazendo questão em nada, não, né? Eu vou. E lá embaixo, né? E ele lá em cima, lendo aquele livro, chegou o momento que ele leu lá, que lá no mar profundo do profundo, no encontrar o profundo do mar, ele disse, aleluia, glória a Deus, aleluia, começou a glorificar a Deus, pular ali, a filha subiu, papai, mas o que está acontecendo? Não é, filha, sabe por quê? Estou lendo esse livro aqui, ó, que não encontraram a profundeza do fundo do mar, foi para lá que meus pecados foram lançados, aleluia, glória a Deus. É fanatismo? Não, é o amor de Deus inundando o coração do homem, gente, inundando o coração de um filho, de uma filha, glórias a Deus. Então veja, então é pecado, onde eu parei aqui, é pecado, você não devia ter estas coisas em casa, esses joguinhos no celular aí, cheio de sangue, essas coisas todas, é pecado, você não devia ter essas coisas em casa, porque não faz mal levar um copinho de cerveja até lá, nós somente tomamos pouco, irmão Brano, é só um pouquinho. Eu e minha esposa tomamos um pouquinho nesta tarde. A primeira coisa, vocês sabem, seus filhos tomam um pouquinho, claro que é. E vocês, mulheres? O diabo simplesmente fez uma. Isso é o que ele fez no princípio e certamente ele tem feito de vocês um alvo. E vai atirar.
Irmãs, ele simplesmente faz isso só porque ele sabe o que ele pode fazer. Ele pode enganar uma mulher 1000 vezes mais rápido do que um homem. É a irmã Brana dizendo. É exatamente isto. Isto foi o que ele fez no Jardim do Éden. Ele pode fazer agora. Ela era honesta, a Eva. Ela era sincera. Mas foi enganada. Adão não foi enganado, a Bíblia diz, ele não foi enganado, mas ela foi enganada, então ele pode enganá-la, e ainda assim, pastores saem e ordenam mulheres pregadoras, colocam sobre a congregação assim, e esta Bíblia condena isso de Gênesis, Apocalipse. Você diz, bem, isso é certo, está certo, eles têm grandes pregadores lá de pé, eu sei que isso é certo. Como alguém que começou a falar em língua certa vez, e eu simplesmente continuei pregando. Pessoa falando em língua, irmã Brana pregando. E quando eu saí lá fora, uma mulher disse para o meu filho, disse, eu tenho uma mensagem para dar amanhã à noite, disse, e quando seu pai subir na plataforma, se colocando na frente do pregador. E era um profeta. E disse, uma mensagem, o que você quer dizer? E naquela noite, quando estava tudo pronto, quando eu estava preparando para fazer a chamada de altar, ela arrumou seu cabelo todo para cima, puxou as suas meias e tudo mais, se preparou, pulou bem ali no meio do piso e começou a pular para cima e para baixo, falou em línguas, profetizou e eu simplesmente segui pregando. Fiz minha chamada de altar, bem, eu realmente não respeitei aquilo nem um pouquinho. Aquilo não estava certo. Então, a Bíblia diz, para não, diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus está falando na plataforma, deixa-o falar. Paulo disse, se algo está para ser revelado para um, que fique quieto até que o outro termine. Isso é certo. Agora, então, quando eu saí lá fora e essas pessoas disseram, você entristeceu o Espírito Santo. Esta noite. Pessoas chegaram para o irmão Brana, corrigiram o irmão Brana. Eu disse, fazendo o quê? O que eu fiz? Disse, bem, quando aquela irmã entregou aquela mensagem, aleluia, disse aquilo. Ora, eu disse, eu estava pregando, ela estava fora de ordem. Oh, disse, aquilo estava fresco, vindo diretamente do trono, aquilo estava mais fresco do que você estava pregando. Oh, falou para o irmão Brana. Agora aquilo simplesmente aquilo mostra mesmo isso, e eu digo isso para vosso respeito, a insanidade ou é de respeito, ou um ensinamento iletrado de que não sei mais a respeito de Deus do que um coelho sabe a respeito de um sapato para neto. Agora aquilo, eu não digo isto para ser uma observação boba. Porque esse lugar aqui, irmão Brana olhou para o púlpito, para a igreja, não é um lugar para piadas. Mas isto é exatamente a verdade. Uma pessoa que saberia que Deus não é autor de confusão, ela é paz.
Eles não conhecem a Bíblia. Tudo que eles sabem é pular para cima, para baixo, falar em línguas, dizendo: eu tenho o Espírito Santo, aleluia. Eu estive e vi na África que médicos e outros falaram cerca de 5.000 deles ao mesmo tempo, pulando para cima, para baixo, sangue em todas as suas faces, falando em línguas, bebendo sangue de uma caveira humana, invocando o diabo, e é porque é a invocação do diabo. Falando em línguas. O profeta diz aqui, olha, no 143, o falar em línguas é um dom de Deus. Mas dom é dado até para rebelde, gente. Mas essa não é a prova infalível do Espírito Santo, o falar em língua. Eu te digo isto agora, eu realmente creio que todos os santos inspirados falam em língua. Eu creio que um homem, às vezes, quando fica tão inspirado com Deus, fala em língua, eu creio nisso. Mas eu não creio que este seja algum sinal que você recebeu o Espírito Santo. Sim, Senhor. Eu creio que há tempo, quando você tem fé, uma pessoa você sai e coloca as suas mãos em uma pequena criança que tem câncer, quando 50 pregadores já oraram por ela, e ela será curada porque aquela mãe tem fé por aquela criança. Ah, eu sou um grande curador. Ei. Sou um grande orador. Irmão Branham nunca ensinou isso. Então aquela mãe tem fé por aquela criança, Deus deu isto a ela. E ela é um membro do corpo de Cristo, sim, Senhor, eu creio nisso, eu vi isso ser feito, e sei que esta é a verdade, mas o que é colocar a igreja em ordem. Vamos dar graças a Deus, irmão? Como é bom poder pregar para uma igreja quieta. Não tem gritos, não tem pulos, não tem sensacionalismo, mas tem Deus por dentro. Então eu vi ser feito e sei que esta é a verdade, mas o que é colocar a igreja em ordem, é colocá-la em ordem para que possamos trabalhar. Que Deus nos ajude, irmãos. Muitas das vezes, ou alguma das vezes, é uma grande loucura, né? Pregador levar o povo ao sensacionalismo, que tem que ter gritos, que tem que ter glórias, porque tem que ter pulos, porque tem que ter aleluias, para provar que Deus está no nosso meio. Não. Águas profundas não fazem barulho, diz o irmão Brando. E nós cremos nessa mensagem. Que Deus os abençoe, irmãos. A cada um de nós, Deus os abençoe. A nossos irmãos através da internet. Deus esteja com cada um de vocês. Deus os abençoe, os cure, os livre de todos os males. Se Deus permitir, às 18 horas aqui, estaremos. E também às 18 horas em Conchal, hoje à noite. Fiquemos de pé, irmão José. Você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele.